Boa noite. Shalom, Hamalek, Adi, Adonai e Alho para todos. Adonai e Alho para todos. Mesmo rouco, mas nós vamos trabalhar nesta noite, tá certo? Agradecendo a presença de todos vocês, ok? Silvio, Fabiano Moreira, Shalom para todos. João Bosco, boa noite, Shalom. Silvio Barbosa, Shalom. Cida, Silvio e Cida de Paraná, Curitiba, um beijão para vocês. Shalom Josino, Raquel Alves, Benedito, Fortaleza, Ceará. Shalom para vocês. Marinete, Shalom, boa noite.
José Herbert, Jalan Décio, um abraço para vocês, para todos vocês. Uma musiquinha aí pra gente esquentar, né? Vamos lá! Vanessa, Rodrigo, Carlos e Ruth. Hilda Uchoa, Xalã. Aleluia! Xalã a todos! Uma bênção especial para todos vocês aí que estão conosco, né, dando a oportunidade de entrarmos no seu smartphone, no seu notebook, no seu PC, tá certo? No seu dispositivo aí, para nos ver e aprender, nos ouvir nesta noite, ok? Estou um pouco rouco, mas nós vamos trabalhar hoje, ok? Porque não tem rouquidão, não tem nada, tá certo? Que possa impedir a gente transmitir aquilo que o Altíssimo tem nos concedido na noite de hoje, tá certo? Um abraço, um sábado, um Shabbat, né? Final maravilhoso para vocês aí, tá certo? E vamos aprender muita coisa, porque tem muita coisa a ser aprendido, não é? No nosso cotidiano, ok? Essa música é para animar e para abençoar já o início do estudo, viu? Para todos vocês, Lu Borges, Xalã, aqueles que estão chegando, não é? Um abraço maravilhoso para todos vocês. E o amor do Altíssimo estejam com todos vocês nesta noite, tá certo? E possam compreender o assunto e aquilo que nós vamos falar na noite de hoje. Tá ok? Simone Açoeiro, Xalã também, todos vocês. Silva, boa noite. Seja louvado Ele, sempre Ele, só Ele, unicamente Ele. Um abraço também para o nosso amado irmão César Mota, Xalã. Aminá.
Bênção do Eterno, viu? Como os nossos irmãos de Arrudim, lá em Arrucalã, comemora com um belo vinho, eu hoje comemoro junto com você, tá certo? Para iniciarmos o assunto hoje, o nosso estudo. Então, amados, bênção do Eterno para todos nós, não é? Quero agradecer a todos. E o assunto de hoje é maravilhoso, não é? Não é verdade? É sensacional o assunto de hoje e eu quero contar com a sua presença, a sua atenção, não é? E agradecer desde já por aqueles que estão cooperando com o nosso trabalho, aqueles que estão orando por nós, não é? Passamos uma semana ainda adoentado, com uma sinusite e uma rouquidão muito forte, não é? Mas nós estamos aqui, ok? Para exaltar, louvar, né? Engrandecer o Todo-Poderoso que fez todas as coisas e que nos deu o fôlego de vida. Amém? Não? É isso, né? Vamos lá, não é? Vamos com certeza começar o nosso estudo, né? Depois de uma bela música hebraica animada para animar todos nós, né? Jorge Santos, Xalã, Celso Silva, também aí conosco, né? Depois nós vamos no final ouvir esta linda melodia que é maravilhosa na língua hebraica, exaltando ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ok? Então, o assunto de hoje é sensacional, como todos os assuntos que nós temos relatado até hoje, não é? Temos relatado esses assuntos, né, de suma importância, não é, para o nosso cotidiano e para o cotidiano de cada um, não é, que tem participado e está participando conosco dos nossos estudos, não é isso? É importante, não é, que cada um possa cada vez mais se aperfeiçoar na palavra, não é? Porque o perfeito é o Altíssimo e através da sua palavra que nós vamos nos aperfeiçoando, tá certo? E agradecendo sempre a Ele pela vida, né? Pela força e por passar pelas dificuldades e pelas ofensas e desafensas, não é, que acontecem na vida de cada um de nós, não é? Aquelas pessoas que dizem que nos amam, não é, e realmente assim não justificam esse amor, realmente é em vão as palavras, né? Porque o amor, ele não vem de fora, ele sai de dentro de nós, porque é o Eterno que bota o amor dentro de nós para que nós podemos, através da nossa voz, através dos estudos, né, através deste vídeo aqui, abençoar você, abençoar sua família, não é? Maravilhosamente, né, na presença do Eterno, né, agradecendo a Ele por aquilo que Ele tem feito, vai fazer e continuará fazendo. Amém? Tá certo? Então, hoje o assunto é sensacional, né? Mas tem gente nova aqui conosco, né? Mais gente nova. Nós vamos apresentar aqui os nossos mascotes: Faísca, Fumaça e Foguinho. Tá certo? O que é isso aqui? Isso aqui são os promotores de justiça que não suporta falsidade, não é? Falta de amor, tá certo? Incriminação, calúnia, tá certo? Má interpretação, má tradução, erros, interpolações, mentiras. Se tiver isso aqui no assunto de hoje, Faísca, Fumaça e Foguinho vai entrar em ação, tá certo? Então você não se assuste não. O único que pode ficar ajeitado aqui é Faísca, Fumaça e Foguinho, tá certo?
Você aí, para você já conhecer os nossos mascotes. E o martelo, que não é o martelo de Thor, né? Claro, é o martelo do... Tá certo? O martelo do decreto. Esse decreto aqui, né? Esse decreto está, né, diante da palavra quando ela assim se encerra. E não tem mais de capítulo, versículo, porque eu sou cristão, porque eu sou pentecostal, porque não é assim. Conversa para boi dormir aqui, o martelo decreta toda a palavra, ok? Então vamos lá, não é isso? Vamos lá, porque realmente o assunto é sensacional. Olha, você que está ligando aí, não ligue não, porque aí a gente não vai atender, tá certo? Nós estamos ao vivo, então você não pode ligar, né? Você está no meu Face aí que ligou agora, tá? E nós estamos ao vivo, eu não posso lhe atender, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos ao assunto que é maravilhoso, tá certo? O assunto que é maravilhoso. Vamos lá. Hoje o assunto é: Jesus, né, amaldiçoou uma figueira. O Yeshua, o Yeroshua, o Yahushua, quem queira botar os chuas da vida ali, amaldiçoou uma figueira porque estava com fome e não encontrou fruto nela e amaldiçoou. Ele tem razão no que fez? Será? Ele está de acordo com a palavra nas suas atitudes a amaldiçoar essa figueira? Será? Eita, este é o assunto de hoje. O que é que você acha? Hein? O que é que você acha? Será que ele teve esse poder, está dentro da palavra de amaldiçoar uma figueira que estava sem fruto? Porque esse Messias lá do Novo Testamento estava com fome e ele queria de todo jeito que tivesse fruto ali na figueira. Será que ele agiu correto? Será que ele está dentro da palavra a amaldiçoar a figueira porque ele estava com fome? Será? Hein? Eita, esse é o assunto de hoje, viu? Tá preparado aí? Já preparou o chazinho de camomila? O chazinho de camomila, né? Para não ficar nervoso nem nervosa, né? Porque só quem pode ficar nervoso e nervosa aqui é faísca, fumaça e foguinho e o martelo do poder, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. O nosso assunto é sensacional. Tatiana Fragoso, xalão para ti também, Tatiana. Tá? Então vamos lá. Eu quero deixar bem claro que nós vamos primeiro começar na etimologia sobre a figueira. E aqui nos nossos estudos, muitas pessoas aprendem não só a palavra, mas também algo dentro da palavra que muitos não têm conhecimento, não é? Então aprendemos português aqui, aprendemos plural, aprendemos muita coisa. Aqui nós ensinamos aquilo que for necessário diante do assunto ali que é relatado, ok? Então vamos lá. Etimologia, a palavra figueira. O nome científico de figueira comum é Ficus carica, certo? É o nome da figueira. Figueira é o nome popular de uma planta da família das moráceas, né? Que produz um fruto comestível chamado popularmente de figo, o popular figo. É originária da região do Mediterrâneo e seu aproveitamento iniciou-se na antiguidade. A figueira é a primeira planta citada na escritura lá em Bereshit e Gênesis, né? Quando Adão e Eva se vestiu, mostra lá relatando sobre a figueira. Possui ramas frágeis e folhas recortadas. Seu fruto, o figo, é uma estrutura carnuda e suculenta, altamente energética, pois é rico em açúcar, né? Existem muitas espécies de figueira, tá? A classe gramatical significa o substantivo feminino, a separação figueira, né? No plural, figueiras, tá? O nome feminino, a botânica, nome vulgar de uma árvore produtora de figos, isso deixa bem claro, né? E comestível, né? Espontânea de norte a sul de Portugal, sendo uma das suas variedades a figueira brava e a outra é a figueira mansa, que é muito cultivada. São dois tipos de figueira conhecida, né? A árvore gigantesca brasileira, também chamada gameleira, né? Então vamos lá. A árvore e o seu fruto. Atingindo a uma altura de 6 metros e com folhas grandes, a figueira fornece sombra agradável. É uma árvore que se adapta bem neste território e neste clima. Por isso é muito cultivada, com as características de dar o fruto antes da folha. Tá certo? A flor da árvore nunca é vista. Como as suas flores são minúsculas, estão alojadas dentro do broto, não é?
dos frutos. 2 culturas são produzidas a cada ano, né? A primeira colheita é consumida fresca, enquanto a segunda safra é seco para o inverno. As folhas das figueiras para a proteção. A primeira menção de uma árvore de fruto, por nome em referência bíblica, são as folhas das figueiras e não o fruto. Quando falamos lá em Bereshit, Gênesis 3:7. O figo continua a ser um fruto comum no Médio Oriente ainda hoje. Foram cultivados em Canaã antes de os israelitas entrarem na terra. Eles foram uma das 7 espécies listadas entre os produtos da terra que o Altíssimo, que Deus, para que você entenda e muitos possam entender, daria a Israel. Está lá em Deuteronômio, Radavarim 8:8. Os espiões trouxeram de volta a amostra de frutas antes de Israel entrar na terra, como está lá em Bemidbar, Números, né, 13:23. Figos são cultivados e crescem também em forma de selvagem na região. Mencionado mais de 50 vezes nas Escrituras, a figueira foi extremamente importante por 2 razões fundamentais: nutricional, tá certo, e econômica nos tempos antigos, quando as coisas estavam bem em Israel e o povo próspero. A Escritura descreve todo homem sentado sobre sua figueira. Está lá em 1 Meleque, 1 Rei 4:25. Os profetas, por outro lado, quando há previsão também de um julgamento sobre Israel, falam das figueiras sendo destruídas, como está lá em Arimiarro, Jeremias 5:17. Não é? Vamos lá. Apresentando um texto mais antigo do que o texto, não é, que nós lemos no início, no lembrete, que está lá em Mateus, capítulo 7, 19, 21, 18 e 3:10, que diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Certo? Pela manhã, ao voltar à cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou nela senão folhas. E disse: nunca jamais nasça fruto a ti. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tá certo? Está lá em Mateus 7, 19, 21, 18 e 3, 10 de Mateus. De Maniarro, como chama, né? Ou Matitiarro no aramite. Então vamos lá. Né? Vamos falar agora do evangelho mais antigo dos sinóticos, que é chamado sinóticos, que é o evangelho de Marcos. Nós lemos ali em Mateus, tá? Mas Marcos é o evangelho, é o segundo chamado evangelho do Novo Testamento. Em grego, Markto Evelon to Evenok Kate Mapinok, certo? Evangelho Kate de Marcon, tá? É o segundo livro do Novo Testamento, sendo o evangelho mais curto da Bíblia cristã. Com apenas 16 capítulos, ele conta a história do tal Jesus de Nazaré, do Yeshua de Nazaré, do Yahushua de Nazaré, do Yeshua de Nazaré, do Yahushua de Nazaré, e assim como queira, né? É considerado pelos eruditos um dos 3 evangelhos sinópticos. De acordo com a tradição, Marcos foi pensado para ser um epítome, o que representaria a sua atual posição na Bíblia, na Escritura, como um resumo de Mateus e Lucas, tá? No entanto, a maioria dos estudiosos contemporâneos considera essa obra como a mais antiga dos evangelhos canônicos. Isso deixa bem claro aqui que o evangelho de Marcos, segundo os canônicos, segundo os achados arqueológicos, é o mais antigo do que Mateus e do que Lucas. Presta bem atenção, tá? Vamos lá. A tradição do segundo século atribuiu a autoria deste evangelho a Marcos Evangelista, também conhecido como João Marcos, um companheiro de Pedro. Para os pais da igreja, a obra foi baseada nas Memórias de Pedro. Tá? O evangelho foi escrito em grego koiné, nem grego tradicional foi no grego koiné. O que é o grego koiné? Era a língua de rua, a língua de comércio, porque existia o grego tradicional, certo? E o grego koiné. Então é como o nosso português. O nosso português é o português, entendeu? De rua, porque o verdadeiro português é o de Portugal. Tá certo? Sabia não? Fique sabendo, tá certo? O nosso português é uma mistura de Tupi-Guarani, tá certo? Indígena,
Ok? Então não tem nada a ver, o nosso português não é original, o nosso português. Saiba disso, tá? A mesma coisa é o grego koiné. Logo após a destruição do segundo templo de Al-Rochalam, de Jerusalém, no ano 70 depois de CV, depois do Cristo Velho, possivelmente na Síria. No entanto, outros estudiosos afirmam que evidências, tanto externas quanto internas, apontam para a autoria de Marcos, antes do ano 70 DCV, depois do Cristo Velho. Por outro lado, o uso feito pelo autor de fontes variadas seria uma evidência contra a autoria tradicional. De acordo com a maioria, o autor é desconhecido. Será? Vamos lá. De acordo com Irineu, pai da igreja, deixa eu começar a pegar logo aqui, né? Faísca, fumaça e foguinho. Vai começar a brincadeira, né? Tá certo? Papias de Hierápolis, tá certo? É escritor no início do século II, esse aqui é do século II, tá? Depois do século I, tá? Relatou que este evangelho foi escrito por João Marcos, companheiro de Pedro em Roma, certo? E ele diz aqui, olha, o que ele ouviu, ele não errou, tá certo? Apenas uma, não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que se transmitia. A maioria dos estudiosos modernos no Novo Testamento acreditam que este evangelho foi escrito na Síria por um cristão desconhecido em torno de 70, como nós falamos, tá? Vamos lá, incluindo uma narrativa da paixão, provavelmente escrito uma coleção de milagres e histórias do tal Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yahshua, como queiram, tá? Escrita, tradições apocalípticas, tá? Provavelmente escrito. Além de controvérsias e ditos didáticos, alguns possíveis escritos, tá certo? Alguns dos materiais presentes no Evangelho de Marcos, no entanto, são bastante antigos. Marcos escreveu principalmente para um público gentil, de língua grega e residente do Império Romano. As tradições judaicas são explicadas de forma clara, visando os não Yahudim, os não judeus. Por exemplo, como está lá Marcos 7, de 1 a 4, 14, 12, 15, 42, tá certo? Há várias palavras e frases em aramaico que são expandidas e explicadas pelo autor como Talita Komi, está lá em Marcos 5,41, no episódio da filha de Jairo, né? Carban, Marcos 7,11, tá? Aba, Marcos 14,36, e quando Marcos faz uso do Antigo Testamento, ele faz se utilizando da versão traduzida para o grego, a Septuaginta. Aí eu lhe pergunto, até hoje, nenhum Yahudim, nenhum judeu aceita a Septuaginta, porque existem milhares de erros, tá certo? E o livro de Marcos, mais antigo, através de Irineu por Papias, tomou, tá certo? Interpolou a mais da Septuaginta. Então, já começa a faísca e fumaça, tá certo? Lapiar aqui, porque o negócio já está começando a chegar lá, né? O Evangelho de Marcos e o mais curto dos evangelhos canônicos, seus manuscritos, tanto os pergaminhos quanto os códices, possuem diferentes versões dos textos. Eita, peraí. Eita, vamos lá. Presta bem atenção. É muita coisa mesmo, sinceramente. Ó, vamos lá. Seus manuscritos, onde foi que eu estava aqui? Sim, desconhecido, certo. Vamos lá, principalmente no início. Essas perdas afetam, né, essencialmente o conteúdo teológico do Evangelho. Afeta. Por exemplo, Marcos 1 foi encontrado em duas formas diferentes. A maioria dos manuscritos de Marcos, incluindo o Códice Vaticanus do século XIV, tem o texto Filho de Deus, enquanto os outros três importantes manuscritos não possuem esta versão. Esses três são os Códices Sinaíticos do século IV, o Código Scoridete do século IX e o texto chamado minúsculo 28 do século XI. O suporte texto para o Filho de Deus em Marcos 1 é forte, mas a frase não está presente no texto original, que é o quê? O que é? Para Filho de Deus. Eita, Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yahshua, Yeshua e o Shua da vida. Só lá. Eita, faísca, fumaça, foguinho dando lapada aqui. Presta bem atenção. Aqui mostra claramente
que o Código Sinaítico é o código mais antigo, certo? Para o livro de Marcos e outros livros, sendo que houve acréscimos e interpolações nos códices superiores, nos códices avante, né? Entendeu? À frente, entendeu? Dos séculos. Então, por isso que muitos textos não existem, foram acrescentados, foram interpolados, foram inventados para dar ênfase ao tal Filho de Deus. Tá certo? Deixa eu dar mais uma lapada aqui, né? Certo? Uma lapada de país com mais foguinho, porque o negócio é sério. Vamos lá. O Código Sinaítico, que é o mais antigo, em grego, é o Código Sinaítico, certo? Significa código de referência, Londres, que está na Brit Livre, manuscrito adicionado, não é? Tá aqui, tá certo? Este códice é o manuscrito do texto tipo alexandrino, escrito no século IV em letras uniciais em pergaminho. O entendimento acadêmico moderno considera o Códice Sinaítico como sendo um dos melhores textos gregos no Novo Testamento, juntamente com códices vaticanos, até a descoberta por Constantin von Tichford. O Códice Vaticanus não tinha paralelos, tá? Então vamos lá. O códice consiste de folhas originais duplas de pergaminho e provavelmente media de 40 a 70 centímetros. Tá certo? Isso é importante para que vocês possam estar aqui o Código Sinaítico aqui. Quem pegar a apostila vai ver esse código aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver o que é que diz lá em Mateus, né? A gente vai ler de novo, 21, 18 a 22. Pela manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou. E não achou nela sendo folha, senão folhas. E disse, nunca jamais nasça fruto de ti. No mesmo instante secou a figueira. Vendo isto, os discípulos maravilharam e se perguntaram, como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe o Messias já, Jesus, Yeshua, Yeroshua, Yashua, Yashua, Yoroshu, Yachá, seja como for. Vamos lá. Ei, deixa eu dar logo uma é tanto do Shua, é Shua pra lá, é Shua pra cá, vamos lá. Vamos lá. Em verdade vos digo que se tivesse fé eu não duvidardes. Farei não só que foi feita a figueira, mas até se disseste a este monte, levanta-te e lança-te no mar. Isso será feito, e tudo que fé pedires em vossas orações, haver de receber. Ah, é? Quer dizer que se ele pedir, veja mesmo o texto. Isso aqui é o texto de Mateus. Vamos para o de Marcos, tá certo? No dia seguinte, olha lá, Mateus disse que era logo de manhã. No dia seguinte, Mateus disse que era de manhã. Saíram eles de Betânia, tá certo? Pela manhã, a volta à cidade teve fome. Entendeu? Ao voltar. Veja que situação. Aqui ele é de Betânia. Ele, ao voltar para a cidade, ele teve fome. Já existe uma grande diferença de texto aqui, que eu estou lendo do português para você entender, tá? Vendo ao longe uma figueira que tinha folha, foi ver, porventura acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tendo de figos. Disse, nunca mais já alguém coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Só. Então veja aqui a situação. Há um acréscimo muito grande, acréscimo, em Mateus, porque o Evangelho de Marcos, né, os códices de Marcos do Sinaítico, que é mais antigo, Mateus e Lucas foram compilações. Eles tiraram alguma coisa e interpolaram alguma coisa. Agora, será que foram só os escritores? Não, foram os pais da igreja que relataram isso, tá certo? E acrescentaram mais alguma coisinha. Aí eu lhe pergunto, esse Messias diz aqui, né, os Shuas e os Sus, né, diz aqui, Jesus e os Shuas, se você tiver fé, né, eu digo emuná, porque emuná é diferente de fé, mas eu estou lendo como está no texto. Se você tiver fé, você vai orar e o monte vai sair dali, entendeu? E lançar no mar e ele vai cair. Quer dizer, se você tiver fé. Quantas pessoas, será que alguém já fez coisas idênticas ou iguais que esse Messias disse que se tu creres em mim, farás coisas iguais e maiores do que eu fiz? Aonde está esses cidadãos, essas pessoas que fazem coisas iguais e maiores do que o Messias? Até hoje eu não vi nem igual, quanto mais maior. E quanto mais ter fé, vai orar, vai ficar rouco igual a mim e não vai acontecer nada de um monte sair para um lugar de outro. Agora vai acontecer só lapada de faísca. Tá certo? Só lapada de faísca e fumaça, porque essa fé é uma fé, né, salafrária, num salafrário que não existiu e é a canetinha dos padres, tá certo? Então ele amaldiçoou a figueira, não é isso? Marco é visto tanto como um historiador quanto como um teólogo.
declarando que sua narrativa seja sobre o evangelho do tal Jesus Cristo, do Yahushua, do Yeshua e por aí se vai. O tema do Messias sofredor é a peça central para a interpretação de Marcos que faz de Jesus. Ó, ele está se referindo lá o Messias sofredor, ou sofredor, que os messiânicos pegam lá o livro de Yoshiarro, Isaías 53, o servo sofredor, e diz que é Jesus. Tá entendendo agora? E diz que é Jesus. E o servo sofredor ali, tá certo? O servo sofredor é o povo que estava exilado, tá certo? Deixa eu dar mais uma lapada. Tá certo? Uma lapada ele faz com fumaça e foguinho, porque o negócio é sério. Tá certo? Então vamos lá. O conhecimento sobre a verdadeira identidade sobre o Messias está oculto e somente aqueles que uma visão espiritual podem ver. O conceito de conhecimento oculto pode ter se tornado a base dos evangelhos gnósticos. Por isso, John Culliger, argumenta que em Marcos a narrativa da ressurreição está escondida durante todo o evangelho, ao invés de estar presente no final. Ele especula assim que o autor deste evangelho pode ter sido um gnóstico cristão. Mas o que é um gnóstico? Vamos lá. Do grego, gnotikos, Vamos lá. Aquele que tem um conhecimento é um conjunto de correntes filosóficas religiosas sincréticas que chegaram a mimetizar-se com o cristianismo, tá certo? Nos primeiros séculos. Olha, os pais da igreja, tá certo? Já perto, os escritores e os pais da igreja, os que ouviram relatar, gregos e romanos, já começaram a ter o gnosticismo, diante do tal cristianismo, tá certo? Então vamos lá. Sendo ele muitas vezes referenciado como a alta teologia, vindo a ser declarado como um pensamento herético, após uma etapa em que conheceu prestígio entre os intelectuais cristãos. De fato, pode-se falar-se num gnosticismo pagão e num gnosticismo cristão, ainda que o pensamento gnóstico mais significativo tenha sido alcançado como uma vertente heterodoxa do cristianismo primitivo, tá certo? O gnosticismo foi inicialmente definido no contexto cristão, embora alguns estudiosos suponham que o gnosticismo se desenvolveu antes ou foi contemporâneo do cristianismo. Não há textos gnósticos até hoje descobertos que sejam anteriores ao cristianismo, tá certo? O estudo do gnosticismo e do cristianismo primitivo de Alexandria receberam um forte impulso a partir da descoberta da biblioteca de Nag Hammadi em 1945. Eita, faísca e fumaça. Tá vendo aí? Tá vendo aí o sincretismo? Tá vendo aí? Presta bem atenção. Vamos lá. Os cristãos, segundo eles, acreditam que o tal Messias, certo? É o Filho de Deus. Já caiu do cavalo porque lá em Marcos não existe Filho de Deus. No original de foi uma interpolação de copista, tá? Não existe Filho de Deus, é o Filho do Altíssimo. O Filho de Yahushua. Que isso? Não existe. Isso aí é conversa para boi dormir. Mais uma lá. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. Para a maioria, os adeptos do cristianismo, Jesus, o tal de Nazaré, foi concedido pelo Espírito Santo e nasceu de uma Virgem Maria. A gente já está cansado, com calo, na boca de falar que essa Virgem Maria aí é uma invenção, tá certo? E Espírito, botou uma gaia terrível em José, porque ele não tem tribo e nem ele é o Altíssimo, tá certo? E a Escritura diz que o Messias, o último, tem que vir da tribo de Judá, tem que vir, do amor e do relacionamento entre uma mulher. E Espírito não tem tribo, tá certo? Esse Espírito aí foi a canetinha dos padres que inventaram. E essa virgem aí, porque lá no texto de Yoshiarro, a gente já sabe, está encaliçado de ouvir, que fala 9:6, que fala ali que não é uma virgem, e sim uma alma no hebraico, e não Betulá, que é virgem no hebraico. Uma alma que é uma mulher donzela, e era a mulher de Acais, queria ter esta criança, relacionando-se ao ungido Ezequiarro, o popular Ezequias, que era o filho de Acais, queria nascer para proteger a cidade dos assírios que queriam invadir. Ó, certo? Então esse negocinho aqui eu vou dar uma lapada, porque tá certo? Tá lapada de faísca e fumaça. Vamos lá. No entanto, há uma crença entre uma minoria, cristã chamada adocionismo. Os adocionistas acreditam que Jesus era plenamente humano, nascido de uma união sexual entre José e Maria.
coisa que não aconteceu, não é? Nunca José levou um par de chifre, que não foi brincadeira, né? Do espírito. Cuidado com esse espírito aí, viu? Ururra de vocês aí, tá? Esse que vive dizendo ururra, esse espírito aí, esse é um espírito de maluco, espírito de mentira, espírito de porco, tá certo? Porque o verdadeiro fôlego vem de Odirê, Vavirê, tá certo? Tá certo? Vamos lá. Nesse caso, Jesus se tornou divino mais tarde, em seu batismo. Ele foi escolhido como primogênito e toda a criação, por causa de sua devoção sem pecado à vontade do tal Deus. Mas o que era o adicionismo? Adicionismo, chamado de monarquianismo dinâmico, é uma visão teológica do cristianismo primitivo, que professa que Jesus nasceu humano, tornando-se posteriormente divino, tá certo? Após o tal batismo. Na tradição grega, presta bem atenção, tá? Existiam heróis elevados à condição divina depois das extraordinárias proezas ou façanhas por meio de apoteose. O mais importante exemplo disto era Heracles, certo? Que depois de ser queimado vivo e tomado por seu pai, Zeus, para governar ao seu lado. Devido ao predomínio do Império Romano, cuja orientação cultural era predominantemente grega na época dos primeiros cristãos, e altamente provável que este exemplo estivera ao seu alcance. Então você já viu aqui que adicionismo é adição. O que mais nós estamos mostrando no Novo Testamento são adições, inversões, interpolações, e está aqui. Já era um costume dos gregos. Claro, o Novo Testamento veio da onde? Do hebraico? Não. Do grego? Sim. Então faz e fumaça só dá aqui. Olha. Tá certo? É só lapada. Vamos lá. Alguns estudiosos também veem a teologia adicionista no Evangelho de Marcos também, tá? Tem Jesus como Filho de Deus, que ocorre em pontos estratégicos do Evangelho, né? O começo do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja, a interpolação de copista, porque no texto original não existe Filho de Deus, tá? Vamos lá. Certamente este homem era filho de Deus, também outra interpolação, tá? Mas o nascimento vaginal de Jesus não foi narrado. A frase Filho de Deus não está presente nos manuscritos antigos. Isso aí nós falamos, né? A exegese tradicional cristã sobre este relato inclui a afirmação da divindade do tal Jesus ao demonstrar sua autoridade sobre a natureza. O pensamento reformado tradicional afirma que este evento foi um sinal dado por Jesus sobre o fim da aliança exclusiva entre Deus e os judeus. Olha, segundo os pais da igreja. Sob este ponto de vista, a árvore seria uma metáfora para a nação judaica. Presta bem atenção, tá? Que teria uma aparência externa grandiosa as folhas, mas não estava mais produzindo nada para a exaltação do Altíssimo, a falta de frutos. Vê, esta interpretação está ligada à parábola da figueira estéril, certo? Uma vez que nem Mateus e nem Marcos explicam que Jesus esperava encontrar frutos na árvore após terem explicitamente explicado que não era a estação de figos, céticos costumam apresentar esta história como uma evidência de contradição nos evangelhos. Charles Bradlaugh sugeriu que amaldiçoar uma árvore viva seria contrário ao caráter do suposto eterno benigno. Claro, o eterno que criou todas as coisas, tá certo? Iria amaldiçoar, entendeu? O que ele criou, o que ele fez, né? E que uma árvore viva ainda, não morta, né? Não seca, tá entendendo? Claro que não. Só Jesus mesmo que disse, vai olha, certo? Vamos lá. F.F. Bruce afirma que as figueiras produzem o taxa, né? Que é no hebraico, figueiras, né? O fruto, né? Antes das estação, se elas forem produzir frutos na época certa, tá certo? Como esta não produziam, era um sinal de que ele não iria produzir fruto nenhum naquele ano. É só lapada aqui, ó. Olha. Tá certo? Tá certo? Olha, a árvore só vai produzir fruto, tá certo? Na sua época de produção. Eu não vou colher caju numa época que está dando melancia, tá certo? Deixa eu dar mais uma lapada aqui. Tá
certo? Vamos lá. Vamos lá a uma observação final interessante do nosso estudo, né? Aqui deixa bem claro que a figueira nas escrituras se referia ao povo Yahudim, ao povo judeu. Os Yahudim, o povo de Yahudim, lá de Israel. E nunca a quem não iria evangelizar, que não dessem fruto, seria cortado e amaldiçoado. Pois o povo nunca e até hoje é amaldiçoado, e sim escolhido em relacionamento com o Altíssimo e abençoado até hoje. Vê a situação do Brasil, vê aí o vampiro chupa-sangue lá no governo, maltratando o trabalhador, mas ninguém mexe no salário dele, né? O Brasil passando o que está passando aí, desemprego, fome, não é isso? Sem amor, as pessoas sem amor, pessoas falsas, pessoas mentirosas, como a gente vê aí, tanto homem como para mulher, eu estou dizendo, tá certo? Homem, mulher, mulher e homem, tá certo? Tá certo? Não é diferente, você vai lá para Israel, você vê lá um povo alegre, você vê lá um povo cumpridor da palavra, você vê uma cidade abençoada, um povo abençoado, tá certo? Até hoje. Então, jamais Israel, que é a figueira, seria amaldiçoado, tá certo? Eles são abençoados. Ainda em relato escritural, se afirma: quem abençoar a Israel será abençoado, mas quem amaldiçoar será amaldiçoado. E aí, o tal Jesus, o que fez? Hein? Amaldiçoou a figueira e é um maldito. Olha aqui, olha ele. Tá certo? É isso aí, velho. É um maldito. Né? Além de que naquele tempo não era tempo de dar frutos, e muita burrice desse Messias de meia tigela, Jesus, ou os chus, existentes sem lógica, é só mascotada. Por quê? Porque naquele tempo o salafrário, ele estava com fome, tá certo? E ele queria comer o figo, o fruto lá da figueira, não é isso? Por ele não conseguir, ele amaldiçoou a figueira. Se a figueira não estava na época de dar o fruto, por que ele foi lá comer o tubo? Ideologia do salafrário, Messias lá, Yeshua, Yahshua, Yeroshua, Jesus, seja quem for, tá certo? E ideologia do escritor, tá certo? Do escritor e dos pais da igreja. Vamos mostrar o poder dele agora, que vai pegar, vai dar uma palavra e ela vai secar porque ele estava com fome. Era bom que ele tivesse o Bolsa Família, né? Para ele saber o que é ter fome, né? O pessoal que vive aí só de Bolsa Família, correndo atrás de uma coisa ou outra para poder comer. O salafrário queria comer e queria que naquele momento ali tinha fruto. Como não tinha, ele amaldiçoou. Ele estava amaldiçoando diante da palavra, entendeu? A Israel, porque Israel era a figura, entendeu? Era a figueira, a figura da figueira, tá certo? Então, se ele amaldiçoou, ele é um maldito amaldiçoado. Eita, ela para tudo que é lado aqui, tá certo? Presta bem atenção para não perder o raciocínio. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada ou é cuidada? Eu pergunto a você. Sim, dá bons frutos. O que você acha? Claro que toda árvore que de repente, como dizem outros textos, que se não dá fruto é cortada, não, ela é trabalhada. Israel como figueira, como a árvore que a escritura fala, de Israel como a figueira, tá certo? Sempre houve os seus declínios, sempre houve os seus erros, mas houve o seu perdão, houve a estrutura de perdão do Altíssimo para o povo Yahudim, para o povo hebreu, tá certo? Então, era a árvore que precisava ser cuidada, e o Eterno se relacionou com esse povo já sabendo disso. Claro, o Eterno sabe de todas as coisas, não é verdade? Então ele já relacionou-se com esse povo para ajudar este povo, para proclamar e dizer a todos os povos quem era o Eterno, tá certo? Então, por causa disso, eu vou dar mais uma mascotada, porque Jesus é o maldito e amaldiçoou a figueira, e ele não tem poder para isso. Certo? Vamos lá, presta bem atenção, vamos lá. Vamos ler o que é que está escrito lá no Salmo 1, presta bem atenção. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Veja, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem o detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem seu prazer na lei, na Torá de Od-Rei, da Rai Torá da vida plena, e na sua Torá medita dia e noite, tá certo? Agora vem o texto básico.
pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo adequado, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então esse Jesus de meia tigela, esse Messias mentiroso de Roma, entendeu? E dos chuas ali, qualquer nome que botar ali é farinha do mesmo saco, é trocar 6 por meia dúzia, não tem autoridade nenhuma, porque além de ele não poder amaldiçoar a figueira, ele estava com fome, queria fazer a vontade dele, tá certo? Agora queria comer de todo jeito. E, segundo o relato, ele destruiu a figueira e estava contra a palavra do Eterno. Então, quem é o soberano de toda a escritura? É Messias, homem? É Deus mitológico? Ou é o Altíssimo? Se é o Altíssimo, Aminã. Mas se você acha que esse Messias que você segue, entendeu? Ou você deixou de seguir, né? Muitos, claro, é um salafrário da caneta dos padres, um hipócrita e um imundo, e é solapado. Só se poara hoje, viu? Presta bem atenção. É isso, amado. Então, esse salafrário, tá certo? Foi, além de fazer o que ele fez, ali dos Zelatos, né? Ele estava contra a palavra do Altíssimo, tá certo? Estava contra a palavra do Altíssimo, porque o fruto dá na sua estação própria. Ele queria, de todo jeito, que naquele momento o fruto fosse dar, que não estava na estação da figueira da fruto. E que história é essa? E o povo está sendo levado por estes capítulos e versículos, né? Como ele diz, capítulos e versículos, né? O capítulo do tal, Marcos, Mateus, papapá, entendeu? Comendo as migalhas de Roma, tanto os protestantes, como aqueles que são católicos, todo cristão em forma, por quê? Aí muita gente, mas você está no cristianismo, só falando do cristianismo, claro, porque o meu povo, o nosso povo, está sendo enrolado, maltratado, entendeu? Nesse cristianismo salafrário, mentiroso, entendeu? Corrupto, que a humanidade quer que todos aceitem o Jesus do cristianismo, o Yeshua e Orochua, o salvador de vida. Meu amado, quem te deu a vida é que tem poder de tirar. E é Yod-Heh Vav-Heh. É Yahweh. Só ele é que pode fazer essas coisas. Para Messias, sabe o que é? Faísca, fumaça e fogo. Aqui, ó. Tá certo? Então você fica bem claro aí, não é? Bem claro, não é? Que esse salafrário foi contra a palavra, a querer amaldiçoar a figueira. E a figueira era Israel. Se os Zelatos desculpem, se os Zelatos lá no Novo Testamento é referindo-se à escritura a Israel, e a gente vê mais de 50 vezes falando da figueira, e está lá relatando-se a Israel, o salafrário amaldiçoou Israel, amaldiçoou a figueira e está contra a palavra do Altíssimo. Então eu pego o martelo, e tá certo, dou uma lapada, dou a segunda e dou a terceira, tá certo aí? Ok? Aí está decretado, tá certo, o estudo de hoje, porque esse Messias não tem autoridade, certo? Foi contra a palavra, tá certo? Porque queria comer, tá certo aí? Não é? E a maneira que ele se expressou ali, né? E os textos, tá certo? Foram expressados ali, tá certo? Estão contra a palavra do Altíssimo, tá certo? Então a figueira refere-se a Israel, tá certo? E ele amaldiçoou Israel, ele é um maldito, tá certo? E caju, jaca, manga, seja qualquer fruto, e o figo só vai dar no tempo da sua colheita, tá certo? No tempo de produção, jamais pela vontade de um salafrário, Deus homem mitológico, tá certo? Que está ali sendo introduzido como Altíssimo ou como Filho de Deus. Olha aí, então para vocês aí, aguardo que vocês tenham compreendido o estudo de hoje, tá certo? Que tenham sido abençoados, não é? E agradecendo, não é? A presença de todos, não é? Tá certo? Ao autor de nossa vida, né? O autor de todas as coisas, tá certo? Porque Messias não leva ninguém a nada, tá certo? Messias é homem, aliás, os ungidos foram homens, mas Messias Salvador foi Roma que inventou. Então se você quer se limpar de Roma, se você quer se limpar, tá certo?
quer passar, descodificar-se, tá certo? Querer tirar a nojeira que estão aí ensinando e o nosso povo ficando mais ainda atrasado no conhecimento da palavra, então você ajude através deste vídeo, tá certo? Para ajudar o seu familiar, para ajudar você mesmo, para ajudar seus amigos, para ajudar seus vizinhos e seus amigos de trabalho, tá certo? Para que vocês entendam que o que fizeram com o nosso povo e estão fazendo, está atrasando o povo, está botando o povo numa religião, uma religião inventada, entendeu? Que leva ao caos, a da falta de entendimento e de compreensão da palavra. Aqui ninguém está lendo capítulo e versículo ou cantando harpa. Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de códice, nós estamos falando de arqueologia, nós estamos falando de etimologia, nós estamos falando do hebraico, das traduções, tá certo? E aí o que é hebraico é, o que não é, não é, tá certo? Então saiba que o seu Novo Testamento, viu? Você que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo aí, não vale nada. Eu estou dizendo a você, é muita interpolação, é muita mentira, tá certo? E o que estão ensinando nos púlpitos só é para isso aqui, ó. Somente, nada de abençoar as pessoas. A gente tem que abençoar, meu irmão, e tem maneira de abençoar. O problema é que muitos não sabem dessas maneiras de ser abençoado. Tem que pôr em prática a emuná, entendeu? E outras coisas importantes que eu não posso falar aqui agora, tá certo? Mas você tem sido abençoado e abençoada, né? Isso é que eu vejo, não é? E aguardo de você, tá certo? Quero agradecer a todos vocês aí de estarem conosco hoje. Para todos vocês aí, ok? Compartilha aí, compartilha, tá certo? O vídeo. Compartilha o vídeo aí, viu? Tá certo? E essa é mais uma apostila para você adquirir e ser abençoado, tá bom?
a todos aí pela participação. Um sábado maravilhoso à noite e um domingo repleto de bênçãos para vocês. Aminã, agradecendo mais uma vez por tudo e que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Hamalek, Adi, Adonai, Aminã e Alhu para todos vocês, tá? Um beijo para todos e todas, tá certo? E tenham o amor do Eterno em cada um de vocês e que vocês possam compreender a realidade escritural. Não é por força, mas é pelo amor do Altíssimo, tá certo? E vocês possam ser limpos daquilo que foi posto para que a gente comesse na nossa mesa, a imundície da mentira, tá certo? E o amor do Altíssimo seja abundante em todos os remanescentes da face da terra, dos nossos irmãos mais velhos, os Yahudins, a nós, os Goins. Aminã? Então um abraço, até a próxima.